Eu sou o evangelista Emmanuel Omoba Jesus da Nigéria. E já fui um satanista muito poderoso e de posição elevada no reino dos demônios. Após o meu nascimento, meus pais me dedicaram a Lúcifer. Quando eu ainda estava no útero, eles fizeram muitos rituais dedicando-me ao serviço do diabo. Quando eu tinha 4 anos, comecei a exercer meus poderes espirituais. Então meus pais começaram a me temer. Quando eu tinha 6 anos, meu pai me entregou às bruxas para ser treinado. E por 10 anos, eu estive fazendo grandes prodígios no reino do diabo. Eu era temido pelas bruxas normais. Eu ainda era um menino, mas era tão terrível nas coisas que fazia. Eu cresci e me tornei um jovem na casa dos 20 anos com muito sangue derramado em minhas mãos. Eu tinha a capacidade de sair do corpo por meio da meditação transcendental. Eu podia levitar. Às vezes, meu corpo se levantava do chão e ficava no ar. E às vezes eu entrava em transe e saía do corpo. Meu corpo ficava para trás e eu saía para o mundo. Isso é chamado de viagem astral. Eu fui usado por Satanás para destruir inúmeras igrejas e derrubar inúmeros pastores. O nome que Satanás me deu no satanismo foi sacola da maldade. Eu tinha uma sacola invisível que ficava bem acima de minha cabeça no corpo espiritual e eu usava para muitas coisas, como esconder coisas, roubar objetos ou escapar da prisão. As autoridades desistiram de me prender quando eu estava no reino das trevas porque eles nunca podiam manter-me na prisão. Eu me tornava invisível e escapava. Certa vez, um esquadrão de soldados comandados por um major veio prender-me e eu disse-lhes: eu matei mais homens do que seus olhos jamais viram. Eles estavam com metralhadoras AK-47 e desistiram de me prender então eu lhes entreguei as suas munições. Um dia, eu fui designado por Lúcifer para destruir uma igreja que orava sem cessar. E eu comecei a trabalhar nesta igreja. Muitas divisões e muitas confusões começaram a ocorrer no meio deste povo. E foi então que o pastor convocou um jejum para toda a igreja. Quando a igreja começou a jejuar, houve muito arrependimento e muita reconciliação. E o povo se reuniu e começou a orar a favor da obra do Senhor. E eles continuaram intercedendo e clamando a Deus para ter misericórdia e intervir em suas vidas. E com o passar dos dias, eu voltava repetidamente com espíritos demoníacos contra esta igreja. Houve uma profecia que orientou os cristãos para que se levantassem e travassem guerra contra os poderes das trevas que estavam atacando a igreja. Então, um dia, eu deixei meu corpo em meu quarto e fiz uma viagem astral. Eu liderei uma poderosa hoste de espíritos demoníacos contra esta igreja. Meu corpo espiritual estava se movendo no ar sobre o templo e eu tentei atacá-lo, mas havia uma cobertura de luz sobre a igreja. E de repente, um exército de anjos nos atacou e houve batalha no ar. E todos os demônios fugiram, mas eu fui preso por esses anjos. Eu me vi sendo dominado por cerca de 6 anjos. E eles me levaram pelo telhado bem diante do altar da igreja. Lá fui deixado, e as pessoas estavam orando. Eles estavam em profunda oração de batalha espiritual, amarrando, quebrando e expulsando o mal. O pastor estava na plataforma liderando as orações e a guerra espiritual. O Espírito do Senhor falou ao pastor: o jugo foi quebrado, e o prisioneiro está aí diante de você. Ajude-o com a libertação. Quando o pastor abriu os olhos, ele me viu desmaiado ali. Meu corpo estava comigo. Sim, eu estava em meu corpo. Eu não soube como meu corpo se juntou a mim. Eu o havia deixado em minha casa, mas lá estava eu em meu corpo. Eu não sabia como havia entrado, exceto os anjos que me carregaram através do telhado. Então o pastor silenciou a igreja e disse à igreja o que o Senhor lhe havia dito. Ele me perguntou: quem é você? Eu fiquei tremendo quando os demônios começaram a sair de mim. Então eles oraram por minha libertação. Eu fui salvo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que me apareceu e mudou meu nome para Emmanuel Omoba Jesus, que significa na língua Yorubá, filho do rei Jesus. O pastor Kumuyi disse uma vez: muitas pessoas passarão 100 dias em jejum e orações e, ainda assim, suas orações nunca serão respondidas. Isso significa que Deus parou de responder as orações? Claro que Ele sempre ouve você, mesmo de longe. Deus não permitirá que você morra antes de responder, porque Ele não é um monstro, mas um Pai amoroso. Quero que todos saibam que nosso Deus não é indiferente, mas Ele é um Deus que responde orações, pois Ele é um Deus de palavra. Ele disse: invoca-me e eu te responderei. Salmos 50:15. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7:7,8. Enfim,
Ele é um Deus de palavra. Na dimensão espiritual, sempre que vemos um cristão indo à igreja, percebemos que eles estão sempre nus e pareciam um frango pronto para ser morto em dezembro. Mas os cristãos nascidos de novo e que se lavaram no sangue do Cordeiro e sem nenhum pecado ou ruga são sempre puros e brancos como a neve, mas ainda estão abertos ao ataque do reino das trevas. Mas um cristão nascido de novo e um cristão que ora são sempre brancos como a neve e estão sempre com um escudo de fogo. Fogo que consome fogo. Fogo que destrói fogo e somente satanistas podem identificá-los. Sempre que vierem a um determinado local, as bruxas e os satanistas daquela região imediatamente evacuarão a área, caso contrário, serão consumidos pelo fogo. Então, que tipo de cristão você é? Julgue por si mesmo. Quero que todos saibam que há muitas guerras acontecendo no mundo espiritual sempre que os cristãos se ajoelham para orar. Existem 3 categorias de oração. Sempre que os cristãos oram ocorrem batalhas no céu. O reino das trevas possui uma manta demoníaca que cobre o espaço, a fim de conter uma oração de um cristão sempre que este orar. A cobertura é tão densa que parece rocha sólida e cobre toda a área. Eles são considerados príncipes da Pérsia. Daniel 10:20. Quando esses agentes satânicos estão no mundo espiritual e os cristãos começam a orar na terra, as orações dos cristãos aparecem para eles em 3 formas. Todas as orações parecem fumaça que sobe em direção ao céu. Algumas orações parecem fumaça que se espalha e se desvanece no ar. Essas orações vêm de pessoas que têm pecados em suas vidas e com os quais não estão dispostas a tratar. Suas orações são muito fracas. Estas são sopradas para longe e desaparecem no ar. Outro tipo de oração também é como fumaça. Ela sobe até atingir a rocha, mas não pode romper a rocha. Essas orações geralmente vêm de pessoas que tentam se purificar, mas não têm fé para orar. Elas geralmente ignoram os outros aspectos importantes que são necessários quando alguém ora. O terceiro tipo de oração é como fumaça que se enche de fogo. À medida que sobe, é tão quente que, quando atinge a rocha, esta começa a derreter como cera. Ela perfura a rocha e a atravessa. Muitas vezes, quando as pessoas começam a orar, suas orações parecem do primeiro tipo, mas, à medida que continuam orando, suas orações mudam e se tornam como o segundo tipo de oração. E enquanto eles continuam orando, de repente suas orações pegam fogo. Suas orações se tornam tão poderosas que perfuram a rocha. Muitas vezes os demônios notavam que as orações estavam mudando e chegando muito perto de se tornarem fogo. Esses agentes então se comunicavam com outros demônios na terra e diziam: distraiam essa pessoa da oração, impeça-as de orar, puxe-as para fora do segundo céu. Muitas vezes os cristãos cedem a essas distrações. Eles estão avançando, arrependendo-se, permitindo que a palavra verifique seu espírito. Sua fé está crescendo. Suas orações estão se tornando mais focadas. Então o diabo percebe que as suas orações estão ganhando força e as distrações começam. Os telefones tocam. Às vezes, no meio de uma oração muito intensa, o telefone toca e você acha que pode atender e depois voltar e continuar orando. No entanto, quando você retorna, você volta ao início. E é isso que o diabo quer. Às vezes, alguém pode bater a porta. Às vezes seu filho pode chorar. Às vezes, você vai ficar com fome, etc. Tenha cuidado e não ignore as estratégias de Satanás. Muitas pessoas ao orar, estarão pensando em sua loja, seu dinheiro, seus filhos, o que querem cozinhar, etc. Deixe-me dizer-lhes, sua oração não pode ir além do primeiro nível e os demônios só vão zombar de você. Existem alguns chamados nascidos de novo que irão para o momento devocional de oração, e ainda estão tendo desavenças com alguém e ainda não consertou. Os demônios apenas se ajoelharão com você e estarão dizendo amém à sua oração, porque ela nunca terá qualquer poder. Foi por isso que Jesus disse: resolvam as coisas rapidamente com o seu desafeto. Se você tiver qualquer material satânico em seu corpo, Gênesis 35, 1-5, ou qualquer forma de ídolos como Jesus crucificado, Maria ou cruz nas correntes, ídolos, livros mágicos, livros satânicos, etc. Tudo isso irá atrapalhar suas orações sempre que você estiver orando. Se a pessoa persistir no terceiro tipo de oração e se permitir ser inspirada pelo Espírito e seguir em frente, algo acontecerá no mundo espiritual. O fogo tocará aquela rocha, e ela derrete. É tão quente que nenhum espírito demoníaco pode suportar. Nenhum corpo espiritual maligno pode suportar isso. Todos eles fugirão. Então ocorrerá uma abertura no céu de bronze. Assim que aparece a abertura, todos os problemas na oração cessam. A pessoa que está orando no chão sente que sua oração de repente se tornou tão suave, tão agradável, tão poderosa e intensa. Descobre que naquele momento, normalmente perde-se toda a consciência do tempo e de outras coisas. Não que nos tornemos desordenados,
Deus cuida de tudo durante esta ocasião. Às vezes, você começará a falar em línguas. É como se você largasse tudo e ficasse com Deus. Quando as orações em línguas surgem, daquele momento em diante não haverá resistência alguma. E a pessoa que ora pode continuar pelo tempo que quiser. Não há resistência para detê-la. Depois que a pessoa termina de orar, a abertura permanece lá. Quando as pessoas se levantam de seu lugar de oração e seguem em frente, a abertura se move junto com elas. Elas não estão mais operando sob a cobertura de bronze. Elas estão operando sob um céu aberto. O diabo não poderá fazer o que quiser contra elas. A presença do Senhor é como uma coluna do céu apoiada em suas vidas. Elas estão protegidas e há tanto poder dentro do pilar que, conforme elas se movem, a presença toca outras pessoas também. Elas discernem o que o inimigo faz em outras pessoas, e ao falarem com as pessoas que estão com elas, estas também entram no pilar. Enquanto elas permanecem dentro do pilar, toda a escravidão colocada sobre elas pelo inimigo enfraquece. Então, quando as pessoas que experimentaram esse avanço espiritual compartilham Jesus Cristo com os pecadores, a resistência dos pecadores é baixa. É muito fácil levá-los à salvação. Se eles não forem puxados para a salvação, quando se afastarem desse lugar, sua escravidão se torna mais forte. E o diabo fará o possível para impedi-los de entrar novamente em tal ambiente. Quando oram pelos enfermos ou oram por outras coisas, a presença que está com eles faz toda a diferença. O diabo odeia essas pessoas. O diabo marcará essas pessoas e as estudará. Eles desenterrarão tudo o que puderem para encontrar algo sobre elas, para que descubram suas fraquezas. Quando alguém vence os demônios em oração e rompe o céu de bronze, os dragões se comunicam com outros demônios dizendo: atinge-os com isso e aquilo. Estes são seus pontos fracos. Portanto, quando a pessoa sai de seu quarto de oração, o espírito de oração está sobre ela. A presença divina está com ela. Seu espírito está elevado e a alegria do Senhor é sua força. No entanto, conforme ela se vai, o inimigo tenta trazer coisas que possam distraí-la de se concentrar no Senhor. Se sua fraqueza está numa área do temperamento, o inimigo fará com que as pessoas façam coisas que o deixem zangado. Se ele não é sensível ao Espírito Santo e se permite perder a paciência, ele desviará os olhos do Senhor. Ele ficará com raiva. Ele ficará furioso. Então, depois de alguns minutos, ele quer deixar isso para trás e seguir em frente na alegria do Senhor. No entanto, ele não se sente mais alegre. Ele tenta se sentir bem novamente, mas não consegue. Por quê? Enquanto ele estava cedendo à tentação, eles trabalhavam muito para fechar a abertura acima dele. Depois de terem restaurado a rocha, a presença é cortada. A pessoa não deixa de ser filha de Deus, mas a unção extra em sua vida, a presença que atuava parte de seu próprio esforço, é cortada. Eles procuram conhecer suas áreas de fraqueza. Se sua fraqueza é a tentação de cometer imoralidade sexual, o inimigo preparará pessoas ou acontecimentos, algo que desperte repentinamente sua paixão para mover-se em direção à tentação. E se o homem cede à tentação e abre sua mente para receber e entreter seus pensamentos, quando ele termina e deseja mover-se novamente na unção, ele descobre que ela não está mais lá. Você pode dizer: isso não é justo. Lembre-se apenas do que a Bíblia diz: coloque o capacete da salvação, vista a couraça da justiça. Normalmente não entendemos o papel que essas armas desempenham na guerra, mas lembre-se do que Jesus nos disse para pedir no final da oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Toda vez que você fizer um período de oração, lembre-se de que você ainda é um ser humano frágil. Lembre-se de que você ainda não foi aperfeiçoado. Diga ao Senhor: Senhor, tenho gostado deste tempo de oração, mas enquanto caminho pelo mundo, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair na armadilha do diabo. Eu sei que o inimigo está armando uma armadilha lá fora. Não sei que forma vai assumir e sei que ainda sou frágil em certas áreas. Nas circunstâncias adversas cederei à tentação. Proteja-me, Senhor. Quando me vires dobrando a esquina onde a armadilha foi armada, faça-me virar para o outro lado. Intervenha, ó Senhor. Não me deixes confiar apenas no meu discernimento. Livra-me do maligno e conceda-me a graça divina para perseverar e finalmente abrir o céu em nome de Jesus. Amém. How many times does the believer pray a day? The Muslims pray 5 times a day all their lives as a lifestyle. The Jews pray 3 times a day all their life as a lifestyle. They do it whether they are happy or not, whether they are under attack or not, whether they are blessed or not, whether they are sad or happy. They just do it. It's a lifestyle for total takeover of the world and of our nation.
situations, and all we do is to pray 1 or 2 times and think we've made it. No, unless prayer becomes a lifestyle, continuously praying in the morning, praying in the afternoon, praying in the evening, praying in the night, praying at midnight, unless we follow the 4 seasons and the 4 watches of the day and the 4 watches of the night, and praying consistently, when prayer becomes a lifestyle. So you pray whether you feel like praying or not. You pray when you are broke, and you pray when you are blessed, and you pray when you are down, and you pray when you are up, because prayer is a necessity for survival and for the maintenance of daily victory for the